Olá, pessoal. Bom dia a todos mais uma vez. Tá? Vamos iniciar nossa aula de hoje. Nosso conteúdo de hoje será matrizes, né, em linguagem C. Tá? Então, a gente vai ver um pouco dessa teoria e depois trabalhar com códigos, né, sobre esse conteúdo. Tá? É importante mencionar que essa parte teórica é apenas para a gente entender o processo, né? E como já temos uma base, né, vindo lá da parte de arrays, dos vetores, então fica bem mais fácil ter esse entendimento sobre matrizes, né? Antes de mais nada, matrizes, né, ela é uma estrutura de dados que a gente chama de bidimensional, né? Por que bidimensional? O vetor ele tem apenas uma dimensão, né? Que aquele colchete, né, ao lado da variável, né, ela é uma dimensão de um vetor, tá? E uma matriz, ele é um array, né, de duas dimensões. Então vamos ter aí um segundo colchete, segundo par de colchetes, né, que representa aí essa segunda dimensão do array. Então matriz, né, ela tem duas dimensões, né, que a gente fala que são as linhas e colunas, né, que representam as dimensões, tá? Então aqui nesse material temos uma teoria breve sobre matrizes, né? E depois a gente vai codificar, né? Fazer uns códigos simples sobre isso, tá? Matrizes, a matriz no caso, né? É uma estrutura de dados do tipo array, né? Que nem aí o vetor, né? Como a gente conhece, tá? Ela armazena somente um tipo de dados também, né? Então, se eu quero usar uma matriz, né? Na linguagem C, ela tem que ser uma matriz somente de um tipo de dados, ou matriz de inteiros, matriz de caracteres, matriz de valores decimais. Então, eu tenho que representar dessa forma todos os dados da matriz, né? Não somente todos os campos têm que ser iguais em relação ao tipo de dados, tá? Então, na prática, as matrizes formam tabelas na memória, ou seja, né, não necessariamente é uma tabela, mas eu tenho que enxergar como se fosse uma tabela, né? A forma que eu vou memorizar, que eu vou ter esse entendimento. Dessa maneira, eu consigo facilmente, né, representar esses dados, né, na memória, né, por duas dimensões, né, que correspondem às linhas e colunas. Tá? Então, desse modo, né, eu, eu já imagino uma tabela, né, com duas dimensões, com linhas e colunas, e dessa forma eu represento a matriz. Né? Então, como nos arrays também, a contagem inicia sempre com o valor zero. Tá? Assim, antes de começar esse conteúdo, deixa eu abrir aqui um arquivo, só para a gente ter esse entendimento, né? Como que eu posso ter um exemplo prático de matriz, né? De uma matriz um exemplo que a gente usa no dia a dia, né? Até alguns ainda usam, né? Tá? Por exemplo, o próprio software de planilha, o Excel, né? No caso aqui, o meu não é Excel, é outro, mas vamos imaginar que é Excel, tá? Então aqui nós temos uma aplicação, né, que representa a matriz também. Tá? Então aqui eu tenho um conjunto de células, ok, onde cada uma é representada por um número de linhas, né, que é numerado de 1 até o último valor, né, e por colunas, que é A, B, C e D, né, que é numerada pelos caracteres, né, então eu tenho aqui linhas e colunas. Quando eu quero encontrar uma célula, né, eu clico em cima dela e eu vou ter aí, por exemplo, a sua localização. A célula C, né, coluna C, linha 3, ok? A outra aqui coluna D, linha 10, né? Aqui a primeira é A1. Então, ou seja, eu localizo no Excel, né, dessa forma, né? Eu uso a linha e coluna para localizar uma célula, né, no caso da matriz, né? Na linguagem C, eu uso exatamente a mesma coisa. Eu uso esse mesmo estilo de valores, né, no caso, só que a coluna é de 0 até o n-1, né? A linha também, então eu localizo dessa forma, né, na linguagem C. É só eu pegar essa abstração daqui do Excel e tentar passar lá para a linguagem C, que eu vou ter esse bom entendimento, né, dessas matrizes. Né? Então aqui é um exemplo de matriz, né? Então eu posso já imaginar aqui que assim eu posso fazer. Aqui no caso da linguagem C, né, eu faço de forma diferente o acesso, porque eu vou ter que codificar tudo isso. Tá?
Então, vamos lá. Então, agora que eu sei que eu tenho uma matriz, né, e a contagem sempre começa do valor zero, então eu já entendi isso daí, né, porque eu trabalhei com os vetores, e os vetores também têm essa possibilidade, ok? Tá? Exemplo, né? Então, imagine uma matriz, né, de 3 linhas e 3 colunas, ok? A representação da matriz será da seguinte forma, tá? Então, eu tenho aqui, ó, tenho 9 células, 9 quadrados aqui, 9 espaços de memória, né? E que é, no caso, uma matriz 3 por 3, 3 vezes 3 é 9, então dá 9 espaços, ok? O tamanho dela, né? E aqui tem, ó, a linha 0, ok? A linha 1 e linha 2, tá? Coluna 0, coluna 1 e coluna 2. Então, é assim que eu vou enxergar na minha mente, né? E também na memória, né? Essa matriz, ok? Então, cada localização aqui de memória, né, eu uso o índice para acessar. Por exemplo, o primeiro, né, é linha 0 e coluna 0. Tá? O segundo aqui, ó, é linha 0 e coluna 1. E o terceiro é linha 0 e coluna 2. E assim eu faço até os demais. Então eu tenho aí todos esse par de índices, né, pelos quais eu posso localizar um elemento na matriz. Tá? Então é assim que eu represento a matriz na memória. Ok? Exemplo, né? Então, cada posição da matriz armazena um valor e pode ser acessado com a combinação dos índices da linha e coluna. Então, se eu quero localizar ou acessar um elemento especificamente, né, eu vou usar o índice, né, da linha e coluna para fazer esse acesso. Tá? Por exemplo, para acessar o valor 39, né, eu combino a linha 1, né, com a coluna 2, que é isso aqui. Ó, tá? Então, linha 1, ó, coluna 2, e chego no valor 39, né? Caso eu queira localizar o elemento 32, né, linha 2 e coluna 1, ok? O 21 é linha 1 e coluna 1, ou seja, cada elemento que eu quero combinar, né, que eu quero acessar, né, nessa matriz, eu vou usar esse recurso. Tá? Notem também que eu vou fazer operações na matriz, normalmente, né, onde eu vou acessar toda a matriz, né, com uma repetição, como eu faço no vetor. Por exemplo, eu pego aqui, acesso aqui o primeiro elemento da matriz, depois passo para o próximo e vou embora até o último. Ou seja, eu acesso de um por um, né, sequencialmente até o último. E aí eu posso usar a repetição, né, um laço for, por exemplo, para fazer esse acesso, né, onde eu combino, por exemplo, índice 0 com índice 0, né, 0 e 0, que vai dar o primeiro elemento, que é linha 0 e coluna 0. Né? Depois eu combino linha 0, coluna 1, linha 0, coluna 2 e assim por diante. Então eu faço essa combinação e no final eu tenho eu navego por todos os elementos da matriz, preenchendo ou mostrando, calculando e assim por diante. Tá? Ok, pessoal? Prosseguindo, né? Na linguagem C, né, tem uma forma que eu uso para expressar aí, para determinar, definir a matriz, né, que é tipo, né, que nem um vetor, né, nome e um par de colchete para linha e outro par de colchete para coluna. Okay? Ficaria assim, ó, exemplo, nota, float, né, o tipo, nota é o nome, ó, colchete 3, colchete 4, ou seja, índice 3, índice 4, ou seja, estou criando aí uma estrutura de matriz, né, que contém 3 linhas e 4 colunas, ou seja, uma matriz 3 por 4. Okay? No segundo, int num, né, é 5, índice 5, índice 5, estou criando uma matriz, né, de tamanho 5 por 5. Ou seja, né, aqui eu vou definir o tamanho da minha matriz. Ou seja, o primeiro par de colchetes representa as linhas e o segundo par de colchetes representa a coluna. Então, desse modo, né, eu já defino a quantidade para cada um, né? Claro, com números ou também com variáveis, né? Eu sempre vou recomendar que usem variáveis e aí eu defino, né, a estrutura, né, no caso a matriz, com o tamanho dela. Tá? Então, assim eu defino e começo a percorrer, né, a manipular cada elemento da matriz. Semelhante ao vetor,
aqui eu defino a minha matriz, né? Ela vai estar totalmente vazia. Depois eu vou criar uma estrutura de repetição para que eu possa acessar os elementos e fazer aí o preenchimento da matriz, né? Ok? Exemplo aqui, ó, tá? Então o código acima, aqui ao lado, né? Ele cria uma matriz 3x4, tá? Então vamos lá. Então tem aqui aqui no do bloco main, né? O int, né? Lim igual a 3, né? Ou seja, a variável lim recebe 3, né? E col recebe 4. Ou seja, eu estou criando variáveis para determinar o tamanho, né? A dimensão da matriz. Então, a variável lim representa as linhas e col representa as colunas, né? E em seguida eu crio float notas, né? Aí o primeiro índice vai ser lim, que é igual a 3, e o segundo índice é igual a col, né? Que é 4. Então fica notas, índice 3, índice 4, ou seja, uma matriz 3x4. Então, só o que aumenta aqui em relação ao array, né? É uma dimensão que é um par de colchetes, né? É isso que aumenta nesse processo de definição da matriz, tá? Prosseguindo, tá? Vamos lá. Para acessar cada posição da matriz, a gente utiliza repetições, né? No caso da matriz, são duas repetições, dois laços de repetição, né? Eu uso dois for, né, para fazer repetição, né? Um vai percorrer as linhas e o outro vai percorrer as colunas, né? Então, assim, eu combino, né, esse par de elementos, né, de índices, para percorrer cada elemento. E aí, por isso que eu utilizo duas variáveis de controle, né? Lá no vetor, por exemplo, eu só uso o i, né? O for com i recebe zero, né? I menor do que n, i mais mais. Aqui eu vou usar uma outra variável, né? Para poder, além do i, uma outra variável para que eu possa fazer esse controle, ok? Ao entrar na primeira linha, né? Que é o i, por exemplo, né? Serão percorridas todas as colunas dessa linha. Depois acessa a segunda linha e depois todas as colunas da linha. E assim eu faço até chegar na última linha e na última coluna, ok? Então, essa é a ideia, né, que eu uso para situações de acesso à matriz. Então, todo tempo, esse código que a gente vai criar agora, ele vai ser um código base, né, que vamos sempre utilizar para acessar a matriz. Exemplo aqui, ó, tá? Aqui eu tenho um for, né? Vamos supor que, ó, aqui nessa primeira, no primeiro quadro aqui eu tenho, ó, a minha matriz, né? O lim e col, né? Ok? Notas, né? Matriz notas e duas variáveis, i, né? E j. Então, uma variável de controle vai representar o limite das linhas e a outra para as colunas também. Então, aqui, ó, for, né? Ó, i recebe zero, i menor do que lim, ou seja, lim igual a 3, né? Que a minha matriz tem três colunas, né? I mais mais. Ou seja, eu criei ali uma repetição para percorrer todas as linhas, tá? Dentro desse mesmo for, eu criei uma outra repetição, tá? Que nem que está aqui na minha direita, né? Ó, for, né? Ó, j recebe zero, j menor que col, ou seja, o j vai percorrer até o número de colunas, que é igual a 4, né? E J mais mais. Ou seja, né, ele vai entrar na primeira linha do I e vai percorrer todas as colunas do J, de um por um. Terminou o J, ele vai incrementar o I, né? O I passa a ser 1 e vai percorrer todos do J até o final. Volta para o I, né? O I passa a ser 2, no caso, e percorre todo o J. E assim ele faz até que chegue à última linha e também à última coluna. Ou seja, desse modo, o acesso à repetição, ele percorre todos os elementos, um por vez na matriz, preenchendo, removendo, mostrando, né? Desse modo. Aqui eu tenho um exemplo, né, onde eu faço o preenchimento de uma matriz, né, eu crio a matriz, né, e depois eu uso a função range para fazer o preenchimento, né, claro que eu posso usar também o scanf, né, é só eu usar o scanf também, né. Aqui, por exemplo, ó, a matriz ela tem 3 linhas e 4 colunas, né, e aqui eu uso o for e recebe zero, i menor do que lim, tá, e mais mais, ok, tá. O segundo, ó, J recebe zero, J menor do que col, que é coluna, e J mais mais.
Ó, notas, ó, índice I, índice J, né, recebe aqui o sorteio, né, que é o valor de 1 até 100, certo? O que é notas I e J? Na primeira repetição, ó, I vai ser o valor 0 e J vai ser o valor 0. Então, ou seja, no índice notas 00, né, no par de índice 00, ele vai inserir um elemento. O for do J ele vai crescer, né, no caso. Primeiramente, ele vai percorrer todo o J, depois o I. Tá? Então, o J vai percorrer, né, aí vai ser 0 para o I e 1 para o J, combina a outro elemento e faz o sorteio e preenche. Depois o J cresce, fica I0 e J2, né? Depois I0, J3, I0, né? No caso vai até o 3, né? Ok. Quando o J, né, o I for até o 3 também, né? No caso, terminar todo o J, aí desce para o for e o I passa a ser 1. Aí fica 1 e 0, 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3. Terminou o J, o I vai subir. O I passa a ser 2. Aí fica 2, 0, 2, 1, 2, 2 e 2, 3. Então, ou seja, nesse momento aí, eu acesso todos os elementos da matriz, um por um, usando essa repetição. Ok? E da mesma forma, também eu uso uma repetição, a mesma repetição no caso, o mesmo formato para mostrar os elementos. Por exemplo, aqui, ó, tá? Então, eu defino aqui a matriz 3x4, preenchi a matriz, né, aqui, como a gente fez anteriormente, né, com o primeiro for, e no segundo eu vou mostrar os elementos, né? Então, eu uso o for do I, normal, ok? O I menor do que lim, depois eu uso o for do J também, né? J menor do que coluna, que é col, né? E aqui eu uso o printf. Eu vou imprimir, ó, notas I e J, ou seja, eu vou imprimir esse valor aqui, tá? Que vai ser igual aqui. No primeiro vai ser 00, depois vai ser 01, depois 02, depois 03, que é o par de índices, ok? Imprimo todos os elementos, né? Aí eu uso aqui um printf contra barrinha para dar um salto e assim aparece em formato de matriz, né, o valor. E aí no final eu tenho todo esse processo, ok? Vamos criar esse código aí normal, tá? Para a gente entender bem, tá? Vamos criar um código agora de matrizes, tá? Deixa eu abrir aqui para a gente trabalhar. Salvar aqui. Vamos lá. Vou chamar esse código aqui de matriz.c. Ok. Bom, a primeira coisa que eu faço, né, quando eu for criar matriz, é criar duas variáveis do tipo int, né, uma variável que eu vou chamar de lim, né, que representa as linhas, né, vamos supor 3, ok? E outra variável para coluna, que vai ser o valor, vamos supor 5. Vai ser uma matriz de tamanho 3 por 5, tá? Vamos mudar aqui. Ok. Então, eu tenho uma matriz 3 por 5. Então, eu queria definir aqui o número de linhas e também o número de colunas. Agora, eu vou criar minha matriz. Vou criar int também, tá? Int, vamos lá, m, vou chamar ela de m maiúsculo, né? Aí, lim, que representa as linhas, e col, que representa as colunas. Pronto, criei a minha matriz, tá? Eu separei aqui as variáveis, né? Porque são do mesmo tipo, mas eu separei por linha para ficar bem explicado o que é cada um, tá? Então, ó, primeiramente, ó, definir aqui o número de linhas e também o de colunas. E aqui na matriz, ó, matriz M maiúsculo, tá? Ó, o primeiro colchete aqui representar lim e o segundo colchete col. Podia também ser assim, ó, 3 por 5. Mas como eu criei variáveis para isso, né? Eu uso as variáveis para representar, beleza? E aqui vocês vão entender também por que eu devo usar, né, essas variáveis. Tá? Vamos lá. Como eu trabalho com matrizes, né, eu vou criar uma variável i e uma j, que vai representar o controle do for, né, para cada uma das sequências, né, tanto para a linha quanto para a coluna, ok? Então aqui, ó, vamos comentar aqui. Dimensões, eu vou chamar de dimensões, né, da matriz, ok?
que seria os valores, ok? A matriz, né? Então, definição da matriz, ok? E aqui eu vou chamar de variáveis de controle das repetições, ok? Porque são duas repetições, tá? Beleza. Agora, eu vou criar o primeiro for, né? O primeiro for vai percorrer somente as linhas. Então, i recebe 0, i menor do que lin, ok? Lin é a variável que representa as linhas, né? I mais, que é o for, ok? Pronto. Então, percorram as linhas. Dentro desse for das linhas, eu vou criar um outro for. É dentro, não é depois nem antes, tá? É dentro desse for, ok? Que vai ser as colunas. Então, J recebe 0. J menor do que col, que representa o número de colunas, né? A quantidade. E J mais. Professor, por que um for é dentro do outro? Por quê? Porque ele vai entrar na primeira linha e vai percorrer todas as colunas da linha. Tá? Então, as colunas da linha, todinho, até o final. Ok? Vai para a segunda linha e percorre todas as colunas. Vai para a terceira linha e também percorre todas as colunas. Ou seja, para cada linha que ele fizer, ele tem que percorrer as colunas. Então, ele entra na primeira linha, por isso que é um for dentro do outro. Tá? Tem esse processo aí. Vamos lá. Prosseguindo, tá? Então, aqui, ó, com esse for do i e do j, eu consigo, com os dois, eu consigo fazer o que eu quiser na matriz. Nesse caso aí, se eu quiser percorrer todos os elementos. Tá? E, então, eu faço isso. Nesse caso aqui, ó, eu vou preencher a matriz, tá? Eu vou usar a função range, tá? Que é melhor para mim nesse momento. Então, m índice j vai receber aqui 1 mais range porcentagem de 100. Ok. Só para preencher, tá? Caso queiram, tá? Caso queiram usar os scanf, né? É só usar aqui os scanf e pronto. Então a primeira parte aqui, ó, tá? Primeiro for aqui, ó, só percorre as linhas, ok? O segundo for percorre as colunas, tá? Vai ficar bem legal aí. E esse cara aqui, que é ele vai preenche, né? Esse processo aqui de percorrer as matrizes, no caso, né? A matriz, ela envolve as linhas, ok? Como tá aqui, né? Como já tem o primeiro for para percorrer as linhas e colunas, né? Vamos criar aqui o segundo. E aqui eu consigo fazer a mesma coisa, já que eu vou percorrer todos os elementos da matriz. Tá? Então, o primeiro for abre e fecha, o segundo também abre e fecha, ok? Pronto. Agora eu vou fazer o que? Eu vou usar aqui o printf para mostrar o elemento, ok? Vou usar aqui o contra barra T, que é para ele dar um salto aqui no valor, né? Não vou usar contra barra em ainda, né? Porque não precisa. E vou colocar aqui, ó, M, índice I, tá? Índice J. Pronto. E aqui no final, né? Após o primeiro for, né? No caso, o segundo for, vou usar o contra barra N, que é para ele quebrar a linha, né? Só para isso. Assim, ele consegue mostrar os elementos, né, em formato de matriz. Ok. Então, por que é importante eu utilizar as variáveis para representar as colunas, né? Por quê? Eu uso as variáveis sempre no for, no primeiro for e no segundo for. Então, se eu tenho que preencher aqui os valores, eu vou usar duas repetições. No primeiro for e no segundo eu vou usar variáveis. Se eu tenho que mostrar também os elementos, né? A mesma coisa. E se eu usar aqui no lugar do lin 3, coluna 4, né? Em todos os lugares que eu tiver repetição, também terei que mudar esses valores. E se de repente eu precisar alterar a minha matriz para um tamanho diferente, um 5 por 5,
4x4, eu tenho que alterar em todos os lugares, no for, né, da linha da coluna, quantos eu tiver. Quando eu tenho aqui, por exemplo, tudo certinho, com variáveis, é só eu alterar aqui, ó. Por exemplo, 4, pronto, a minha matriz está alterada. Só altero nesse ponto e é aplicada a alteração em todo o restante do código, ok? Então, por isso que é importante eu fazer isso, tá? Ok? Então, dessa maneira aqui, ó, eu criei a matriz, né? Defini com variáveis as dimensões, usei I e J para percorrer linhas e colunas como variável de controle de repetição, e agora eu tenho um par de for que percorre para preencher e o outro que percorre para mostrar. Alguma dúvida aí, gente? Todos entenderam essa parte aí? Então não é difícil manipular matrizes, né? Não é difícil, né? É só mesmo ter essa percepção aí da estrutura que ela representa e da repetição que eu vou usar para fazer esse jogo aí, ok? Eu vou executar o código aqui. Pronto. Aí ele já me preencheu, ele já me trouxe, né, os valores preenchidos, né? Claro que eu usei o range, né? Tá? Não dá para usar muito o scanf, a não ser que for um tamanho menor de matriz, né? E aqui tem, ó, o tamanho é 3, né? Ó, o tamanho é 3 por 5, então são 3 linhas e 5 colunas, ok? Então ele me mostrou exatamente em formato de matriz. Tá? O que mais? Aí criou aqui a matriz M Lincoln, né? E J, então aqui no primeiro for, né? Ele percorreu a linha, preencheu o elemento aqui, ó, tá? E a coluna, aí preencheu o elemento. Ó, preencheu 84, que é o 00, 87 é 01, tá? No caso é 0 para o I e 1 para o J, 78 é 02, 16 é 03 e o 94 é 04. Acabou a coluna, ele volta, né? E incrementa aqui o I. O I passa a ser 1, então fica 1 e 0, 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, até o final. Então, todo o processo que ele faz, né, é com essas repetições. E no final, ele mostra os elementos, ó, e percorre, ó, I0, J0 e mostra aqui, ó, M0, 00, 01, 02, 03 e 04. E assim ele faz todo o processo. E quando chega aqui no final, ó, da última coluna, ele quebra aqui com essa barra N, né, para gerar a próxima linha. E pronto. Okay? Essa parte aqui da matriz, ela é o básico do básico, né, que é a parte que eu uso para fazer os processos de preenchimento, né, mostrar, ou seja, acessar os elementos sequencialmente. Então eu uso essa forma de percorrer cada elemento. Okay? Então sempre tem que ser com duas repetições, né? Um for dentro do outro, né? Um for para linhas e outro para colunas, né? E dentro do for da coluna eu combino os índices, né? I e J, que dessa forma vão navegar entre os índices corretamente, né? E aí eu consigo percorrer toda a matriz, ok? Exercício, vamos aqui ver um exercício que tem para fazer. Vamos lá. Crie duas matrizes, A e B, de tamanho 3x2, né? 3 linhas e 2 colunas, definindo linhas e colunas por meio de variáveis do tipo int. Preencha as matrizes usando a função scanf, tá? Some as matrizes A e B e armazene o resultado em uma matriz C. Mostre as matrizes A e B e o resultado que é a matriz C. Então vamos lá. Então a gente vai fazer aqui vários scanf, vários for também, né? Vamos lá. Então vamos fazer aqui do zero, ok? Deixa eu Ctrl+C, Ctrl+V aqui no código, tá? Chamar aqui de matriz x1 pra... Vamos lá, salvar, ok? Deixa eu apagar aqui tudinho. A gente faz do zero sempre, né, para a gente entender bem o processo. Deixa eu copiar aqui primeiro essa parte aqui inicial, que é pra gente... Vamos lá. Crie duas matrizes A e B, né? 3x2. Então vamos lá. Então, primeiramente, o que eu faço, eu
vou definir aqui, ó. Pode ser também L, né? L quer dizer linha, né? Então, 3, C quer dizer igual a 2. Ou seja, aqui eu tenho a matriz, né? L, 3 e C2. Então, 3 por 2. Se eu quiser, já posso colocar aqui também, ó. I e J. Só uma linha. Pronto. Defini a minha matriz, né? A matriz L, né? No caso, L e C, né? Como linha e coluna, respectivamente, né? I e J. E em seguida, vou declarar aqui a matriz que eu vou chamar de A. A, índice L, índice C, ok? Fica até melhor o entendimento que é linha e coluna, né? Ok? Depois a matriz B também, ó, mesmo tamanho, ó, L e C, e uma matriz C. Já que eu vou somar as matrizes, então as três tem que ser o mesmo tamanho. Vamos lá. L e C. Pronto, criei 3 matrizes, A, B e C. Pronto, então estão aqui, ó, as dimensões L e C, né? As variáveis de controle do laço e as matrizes A, B e C. Ó, preencher as matrizes usando scanf. Vamos lá. Então, é scanf. Então, vamos lá. For, né? I recebe 0, né? I menor do que L. L, no caso, seria o tamanho, né, das linhas, né? Quantidade. I mais mais. Pronto. O segundo for representa as colunas. E J recebe 0. Não podemos errar, senão J menor do que C, que são as colunas, e J mais mais. Pronto. Ok. Bom, quem que eu quero preencher primeiro, né? Qual matriz? Vamos lá. Então, supor que eu posso usar um par de for para cada uma, né? A e B, ou tudo junto. Vamos lá. Então, vamos supor. Matrizar. Ok. Matrizar e valor. Que é para o usuário saber que esse valor é da matrizar. Ok. E o scanf, porcentagem D, que é a matriz inteira, no caso, né? E aí, comercial A, né? Índice I, índice J. Pronto. Fechou. Aí caso eu queira continuar, né? Eu posso também já aproveitar o mesmo for, né? E usar para preencher a matriz B. Então vai ser aqui, ó. Matriz B. E aproveito logo I, B também. E aí eu fecho aqui o primeiro for, o segundo e fecho o primeiro. Pronto. Então eu crio aí a preencher as matrizes. Deixa eu testar aqui rapidinho. Compilou. Ó, matriz A. Então valor, né? Então 5, 12. Ó, aqui eu preencho vários números, né, para as matrizes. Eles vão, ó, um para A e um para B. Um para A e um para B. Eu insiro aqui valores aleatórios, então não tem muito controle sobre que valor é esse. Mas aí no final, ó, pronto. Então eu preenchi a matriz A e a B. Como é 2 por 3, no caso 3 por 2, né, então dá 6, né, 6, 12 repetições. Ok, então está correto. Se eu quiser, eu posso usar, por exemplo, um par de fora aqui, ó, para preencher a matriz A. Depois eu uso o outro para preencher somente a matriz B também. O que também não é, que também está correto, ok? Nesse caso aqui eu estou usando o mesmo par de for, né, para preencher as duas matrizes. Preencho primeiro um elemento da matriz A, depois um da B. Então eu intercalo entre as matrizes, ok? Então isso pode ser resolvido das duas formas, ok? Vamos lá, prosseguindo. Então preenchi a matriz A e a matriz B, ok? Eu posso criar agora um outro par de for para fazer o quê? A soma da matriz A, né? Com a matriz B, que vai resultar na matriz C. Então vamos lá. Então eu vou copiar e colar aqui esse for, que está pronto, né? A gente não perde muito tempo assim. E vamos lá. Então tem aqui a primeira parte. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar C índice I, índice J, já está pronto aí o for, né? E vou somar o que? A índice I, índice J, mais B índice I, índice J.
que eu faço aqui? Eu pego o primeiro elemento da matriz A, somo com o primeiro elemento da matriz B e atribuo no primeiro elemento da matriz C. E assim eu faço para os próximos, né? O mesmo elemento de cada matriz eu faço a soma. Pronto. E é isso. Então, nesse caso não tem muito segredo, né? Aí depois aqui é só fechar o for, né? O primeiro e o segundo, pronto. Tá? Então aqui eu faço o quê? Soma das matrizes. Notem que uma operação muito simples e fácil é soma de matrizes. Tá aí, ó. Ok? Pronto. Soma de matrizes. E aí eu tenho, ó, matriz, né? Ó, C índice I, índice J vai receber quem? A índice I de J e mais B índice I e J. Ou seja, o mesmo índice do C vai receber o mesmo do A com a soma do mesmo do B. Pronto. É só isso. Então fizemos aqui essa terceira parte aqui, ó. Some as matrizes A e B e armazene o resultado em uma matriz C. Ok, pronto. Mostre as matrizes. Nesse caso aqui, ó, eu vou ter que criar um par de for para cada matriz, porque assim eu consigo entender, né, e visualizar melhor, né, cada uma. Nesse caso não tem muitos jeitos. Vou ter que fazer um Ctrl C, Ctrl V. Vamos lá. Aqui um printf aqui, ó. Barra N, né? Matriz A. Barra N, ok. Aqui eu vou usar aqui, ó, um printf agora para que eu mostre elementos da matriz A. Então porcentagem D. Vou dar aqui 2 espaços para ficar bem legal, né? E ó, vai ser A, índice I, índice J. Fechei, pronto. E depois desse for aqui de dentro, eu vou usar o contrabarra N, que é para ele separar, né, a linha. Pronto. Fechou. Então tá aqui o for que eu uso para mostrar elemento da matriz A. Como ele vai ser igual para os outros, eu vou pegar o quê? O mesmo for, né? Vou copiar e vou mostrar a matriz B. Ok? E aí aqui também vai ser B. Pronto. Beleza. Mostrei a matriz A, depois a matriz B e agora eu tenho que mostrar o resultado que é a matriz C. E faço aqui o mesmo. C e C. Pronto. O que vai acontecer aqui? Eu vou mostrar as 3 matrizes, né? Notem que deu trabalho, porque se eu for fazer isso manualmente, né? No caso, sem ter o Ctrl C, Ctrl V, não vou perder, se eu vou digitar muito código, então a gente usou aí. Mas é a mesma coisa, só muda a variável da matriz. E aqui a soma das matrizes e aqui o preenchimento, ok? Pronto. Eu vou colocar esse código lá no Telegram, tá? Para que vocês possam ter acesso e... Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui o primeiro também, que é matriz.c. Tá? E o segundo, que é matriz x1.c. Pronto. Estão aí os 2 códigos, tá? Ok, vamos lá. Eu vou testar agora aqui o código, tá? Para a gente entender bem como ficou. Vamos compilar aqui. Beleza. Vamos lá. Eu vou inserir aqui valores bem aleatórios, né? Para cada matriz. Ó, pronto. Temos aqui, ó, a matriz A, ok? A matriz B e a matriz C. Pronto. Então seria o quê? Seria 25 mais 14, que é igual a 39. Então o cálculo está correto. Depois, 32 mais 74, 106. Correto. 59 mais 91,
150. 55 mais 18, 73. 49 mais 66, 115 e 3 mais 28, 31. Pronto. Então a matriz, né, ela realmente ela calculou corretamente cada par de índice, né, pegando os valores de cada matriz, A e B, e atribuiu para a matriz C. Pronto. Está aí o resultado correto, né? Ela me produziu corretamente esse resultado. Tá? Beleza, pessoal? Vamos lá. Ok, então temos aí, né, um exercício realizado, tá? Lembrando que eu costumo fazer o preenchimento com o range, né, com a função range. Para mim é muito mais prático porque ela já me fornece lá o resultado, né, sem eu precisar usar o scanf. Se for uma matriz, por exemplo, 4x4, são 16 valores, né? E se forem duas matrizes, né, são 32 valores. Então, para preencher manualmente ficaria mais complexo. Então, no caso demorado. Então, por isso que eu uso o range, né? Mas a questão é a mesma, tá? Ok, então, ninguém tem dúvida não, né? Tá tranquilo, pessoal? Tudo certinho aí? Bom, professor, em relação às matrizes, né? Eu só posso fazer o quê? Eu só posso somar? Não. Tem multiplicação de matrizes, né? Tem, tem manipulações, por exemplo, que só pegam parte da matriz, por exemplo, ela pega uma matriz quadrada, né? E ela pega a diagonal, né? E só mexe com uma diagonal, um lado dela, né? A parte de baixo ou a parte de cima. Então, eu tenho N questões que eu posso elaborar também usando matrizes, ok? Tá? Então, eu vou pedir agora que vocês façam para mim um exercício bem simples aí, tá? Vamos lá. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Define uma matriz 4x4. Ok? Tem que ser uma matriz quadrada no caso. Então, depois, preencha a matriz usando a função range. Ok? Beleza. Depois, mostre a matriz. Beleza? Após isso daí, ó, mostre a diagonal principal da matriz. O que é a diagonal da matriz? A principal. Vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho aqui elementos, né? Vou botar aqui alguns valores, só para ficar bem bacana o exemplo. Ok. Então aqui eu tenho uma matriz quadrada, né? No caso, que a gente chama, né? 3x3. E aí eu quero saber a diagonal principal. Qual seria essa diagonal aqui, ó? Que vem da esquerda, parte de cima, para a direita. Ok? Parte de baixo. Então ela seria a diagonal principal. Notem que ela tem uma particularidade. Ok? Por exemplo, nesse momento, como que eu faço para percorrer somente esses elementos? Né? Notem aqui, ó. Aqui, ó, 45 ele é o índice 00, tá? O 98 é o índice 11 e o outro 4 é o 22. Ou seja, essa diagonal aqui, ó, ela só mexe com elementos que têm o mesmo índice. Ou seja, o índice de um é igual ao do outro. 00, 11, 22, 33, 44 e assim por diante. Ou seja, né, o par de índices é igual, né, para esses elementos. Então, eu tenho que ver uma forma de manipular somente esses elementos, ok? Tá? Então, pensem aí numa lógica, né, claro, tá? Eu vou deixar que vocês usem aí o comando if, né? Mas depois a gente vai refinar essa questão aí, tá? E vai valer ponto, tá? Então, essa questão aí vai valer um ponto extra para quem conseguir resolver, tá? Então, eu vou deixar aqui, vou ficar aqui online, né? Aí vocês tentem resolver essa questão aí, tá? Então, a parte maior aqui é a última aqui. Mostre a diagonal principal da matriz. Então, você vai definir a matriz, né?
Pode ser 4x4, pode ser 3x3 também, que seja um tamanho quadrado, tá? Aí você vai preencher a matriz usando a função range, né? Vai ficar melhor, né? Depois você vai mostrar toda a matriz, né? Todos os elementos da matriz, e depois você vai mostrar somente a diagonal principal da matriz, numa repetição também. Aí você vai, pensem aí, né, numa estratégia de como fazer, mostrar somente essa diagonal principal, tá? Então façam aí, daqui a pouco eu volto para a gente resolver a questão, tá? E aí, quem resolver a questão já vai valer aí um ponto extra aí na futuro aí para uma prova aí, quem sabe, para ajudar vocês.